Então, isso escancara o fato de que, o Gabriel tá realmente em outro patamar, né? Bem-vindos ao Mosh News apresentado pela Vans. Menos aliviados com a vitória do Medina do que o Eric Logan. Tia, a gente já tinha falado aqui, né, que o emprego do Willow e a validade desse título mundial de 2021 estavam em jogo caso o Medina não vencesse, né? Mas o Gabriel não deu chance pra ninguém e o Willow respirou aliviado. Para quem não sabe, Eric Logan, que é o CEO da WSL, né, que é quem tá fazendo essas apostas de mudança e tal. E essa era a grande aposta desse ano, essa mudança desse dia das finais e tal, que era um grande risco, cara. Sempre foi um grande risco, né? Mudança, a gente sabe que é complicado, mudança de formato, aí o pessoal chia e tal. Eu não sei se a audiência e o resultado foram os esperados. Foi um risco muito grande, né? De fato. Mas, no fim, tudo deu certo tal, e pouca gente vai lembrar que em 2021 poderia ter rolado uma polêmica enorme, né? Para não usar a palavra injustiça, que acho que injustiça é o que o Gabriel talvez sentisse e tal, mas enfim, no mínimo uma polêmica muito grande se ele não fosse campeão. Mas antes da gente falar do Tri do Medina e da grande final, do dia das finais, vamos para a onda da semana. Que foi essa onda super longa do Luke Davis do Marrocos, né? Ele pegou um belo tubo animal longo também, mas depois ele vai na onda e a onda é muito longa, tanto que tinha vários stories da onda, né? Mas, que onda longa, tubular, de sonho, né? No Marrocos, porra. De sonho, mas sei lá, eu achei um pouquinho, sinceramente, que assim, ele ficou passeando, esperando o tubo tal, ele pegou o barrel tal, pegou uns outros barrelzinhos depois, e ele ficou meio só esperando, fazer qualquer coisa, ele não quebrou, assim, acho que a onda foi a onda da semana. O Luke, ele tava lá, ele fez o que ele tinha que fazer, mas também não fez altas coisas, assim. Mas a gente tem também uns prêmios de consolação aí, né, cara, teve uma onda do Emi, o Emiliano da Corona em Desert, cara, putz, que vala, nossa, invejei essa também. O Emi tá dando aula, porque semana passada ele concorreu, aí ele não ganhou e falou, bom, vou pegar um tubo melhor, 2 tubos na mesma onda. Esse foi foda, caiu um chandelier, ele passou por dentro, saiu. Lembrando que ele tá trabalhando lá em Desert, né? O escritório do cara é lá, então mais ídolo ainda. O Emiliano, ele trabalha lá no marketing da Corona e ele tá levando a sério o conceito da Corona de viver o lifestyle, né? Então, acho que tá se pagando o esforço. Parabéns. Trabalhando, cara. Ídolo, isso aí. Antes de começarmos, eu queria fazer uma correção, né? O Ludurigan deixou uma mensagem pra gente no YouTube e ele tava repleto de razão. No último programa eu chamei o Beat Grit de um site de fofocas, né? E o Ludurigan me corrigiu dizendo, olha, os caras não são um site de fofoca, eles são sarcásticos, né? E ele tá com muita razão, né? Eu falei um pouco sem pensar que é um site de fofoca, ou talvez pelo fato de que o Derek Riley ficou putinho comigo quando eu fui trabalhar na Stab. Deixa eu explicar, o Derek Riley sempre trocava e-mail comigo, né? Ele era sócio da Stab, saiu da Stab, fundou o BitGrit. E aí quando eu fui trabalhar na Stab, o cara parou, mano, de falar comigo, ficou puto, porque o BitGrit vê a Stab como inimigo, enfim. É a historinha dos caras ali, mas eu me deixei levar, cara. Não é exatamente um site de fofocas, né? Eles soltam boatos, tal, eles pegam na ferida, mas a verdade é essa, eles são sarcásticos. Eu digo mais, cara, mesmo que muitos dos posts deles sejam uma piração dos autores, fabricados, né? Encheção de linguiça, cara, a gente precisa de mídias provocadoras, né? A gente tem que entender o que elas são. Elas não são os bastiões da verdade, né? Não é um New York Times, uma coisa que a gente respeita, fala, pô, isso aí foi bem trabalhado, mas elas têm um papel importante. Tem sim, cara. A gente fala disso porque tem essa tendência recente aí de atacar a imprensa, né? Quando você não gosta de uma notícia dada, que é muito caído, cara. Assim, quando um jornalista é atacado por fazer seu trabalho, no fundo quem perde é o público, a sociedade. Cada vez mais deixa de ter gente disposta
a encarar o ódio dos haters, esses imbecis da internet e tal, para poder dar notícia, ou mesmo uma opinião que é fundada, né, que é parte do jornalismo também. Sem dúvidas, cara. Eu acho meio estranho quando a galera ataca a imprensa, sei lá, se um jornal critica um atleta, quem seja, eu não sinto que é um ataque a mim, né, ou ao meu país, né. O cara tá falando daquele atleta que por acaso é do Brasil. Mas enfim, essa discussão vai longe, a gente tem que ter outras coisas mais importantes para falar, sem falar que esse assunto é uma deprê, né. Portanto, vamos mudar de assunto. Medina é porra! Cara, o Brasil tem um tricampeão mundial, sem comentários. Bizarro, assim. Não, bizarro. com comentários, vamos comentar agora. Vamos comentar, sem comentários, vamos comentar. Mas a gente não vai ficar descrevendo o que rolou em cada uma das baterias iniciais, até porque acho que todo mundo viu, né? Cara, exatamente, acho que é um ponto importante desse dia, né? A audiência bombou, velho, mais do que em qualquer evento da WSL. Pra você ter uma ideia, no YouTube, na transmissão em inglês, foram 380 mil pessoas que assistiram, e em português 550 mil. Óbvio que não são, às vezes é repetido quando o cara entra e sai, mas é ao longo do dia inteiro. Ou seja, é um recorde para a WSL, um recorde. Dificilmente chegavam nos 100 mil os números. Ou seja, o Eric Logan, nosso querido Elo, conseguiu seu objetivo, né? Missão dada é missão cumprida. Sem dúvidas, o interesse e o hype em cima desse dia foram algo que nunca foi visto antes, assim, a WSL conseguiu criar esse buzz, e eles não economizaram nas ideias e nem no bolso, provavelmente, né, pra isso. Em Huntington Beach, lá, por exemplo, tinha umas instalações da WSL no pier, aí cada ex-campeão mundial recebeu também uma garrafa de champanhe em casa pra brindar o título e gerar mais buchicho, assim, né, eles pensaram em várias maneiras de fazer esse dia brilhar. E tiveram sucesso nessa missão que era aumentar a audiência, né, e ter campeões coroados no mar, uma bateria decisiva, né, isso sem dúvidas foi demais de assistir, eu curti muito, eu acho que né, e acho que todo mundo assistindo tava com a empolgação lá em cima, foi super emocionante, mas a gente não pode negar, né, se o resultado tivesse sido outro... Então, se o resultado fosse outro, o formato novo ia ter sido considerado, duvidável, talvez um fracasso por alguns, os campeões poderiam vir com um asterisco do lado, né, que foi o que muito se falou, e aí por isso fica a questão, será que valeu a pena arriscar tudo isso para aumentar a audiência? Será que aumentou como eles esperavam? E o surf atingiu de fato o mainstream, né, americano ou mundial, que é o objetivo de fato deles lá? Boas perguntas, tia. Acho que digam aí, galera, o que vocês acham de todas as perguntas nos comentários, né? Pra mim foi um sucesso, mas podia ter sido um tremendo fracasso. Sorte do Willow da WSL que o Medina e a Carissa são uns monstros, né? E ganharam, então não deixa discussão. Se valeu a pena ou não, esse risco, eu acho que o tempo dirá, porque a gente tem que ver se a WSL conseguiu mesmo atrair ao longo prazo mais olhos para o surf. Nesse dia, certamente bateu um recorde, mas será que essa galera volta? Será que essa galera assiste o tour normal? Eu acho que é um trabalho a ser feito, né, a médio e longo prazo realmente, de fato, que nem você ter lá um Super Bowl do surf, e aí ano após ano você vai começando a criar, né, essa identidade, criar essa marca, né, da finais da WSL. E aí você consegue, de repente, nesse dia trazer do mainstream, e aí começar a trazer pro surf no geral e tal. No dia D, cara, eles conseguiram, né, sem asterisco nenhum, e aí por isso que foi um sucesso. E dizem que os próximos vão ser ainda melhores, né, com alguns ajustes e tal. Acho que é o piloto, né, esse é o teste. Será que esse formato chegou para ficar, Steven? Essa é a grande questão. Eu acho que, pelo menos até o ano que vem, vai ficar. Não deu certo, né? Mas eu vou te dizer, eu fiquei muito feliz que o Medina ganhou e que não rolou essa controvérsia, né, sobre o verdadeiro campeão, né? Porque se o Medina não vencesse, isso é minha visão, né? Seria ruim pra ele, lógico, que foi o melhor surfista do ano, e seria muito ruim pro campeão, que sempre teria que ouvir que não foi um campeão de verdade. Então, qualquer campeão ali seria um campeão de verdade, mas é muito sutil, é muito complicado isso, né? Assim, tem uma análise antes do campeonato que o Nick Carroll trouxe, jornalista também, que falava que, assim, o cara que chega em primeiro lugar, que tá direto na final, ele tem uma grande vantagem de defender ali, de estar inteiro, com o corpo inteiro, de estar focado, de não ter tido que gastar o surf dele e tal. Então, se o outro vier lá e ganhar, ele merece de fato o título. Então, assim, não sei, cara, fica a critério de vocês aí, né? Digam o que vocês acham disso. Se o Filipinho tivesse ganhado, ia ter um asterisco atrás do nome dele? I don't know.
Comenta pra gente, cara. Mas é uma coisa que pode acontecer no futuro, a gente tem que se acostumar com essa ideia no fim. Mas, por enquanto, os campeões são os campeões, né, CJ? Coitado, velho. Exceto o CJ, cara. O CJ tem um asterisco gigantesco do lado do título dele, acho que nem ele deve se considerar campeão mundial, mas aí são outros 500, a gente tá falando do 11 de setembro, né? Então vamos falar aí do que aconteceu também mais, e vamos falar das mulheres, cara. A Johanne Fei, ela despachou a Steph Gilmore na primeira bateria, foi bem anticlimático, né? De repente você viu, tinha acabado, tava todo mundo se acostumando ainda com o dia das finais rolando, de repente a Steph já tava fora, acabou, assim. Ela tava bem chateada, deu pra ver. Foi isso, cara, não conseguiu pegar as ondas, tava um dia bem esquisito, né, no começo, tava parecendo que nem era Trestles, tava meio passado, a gente até ficou fazendo a nossa live lá, a gente tava fazendo a live com o Boia podcast e falando que tava parecendo Bells. Eu não quis falar demais isso pra não zicar e não parecer Bells mais ainda depois. Seguindo, a Sally daí despachou a Johanne Fei na sequência, mas foi barrada pela brasileira, Tati Weston Webb. Isso, cara, e a Tati, embalada com essa vitória, né, venceu a primeira final contra a Carissa, que tava surfando sem atacar, meio alisando, parecia, ela não tava surfando bem essa primeira bateria, né, mas aí na segunda bateria a Carissa mudou o approach, começou a atacar mais, e mesmo sem surfar 100%, sei lá, surfar tudo que a gente sabe que ela surfa, ela conseguiu virar, cara, e na terceira ela fechou a conta. Merecido, né, ninguém surfou mais que a Carissa nesse ano, claro que a gente torce pela Tati, tava torcendo muito pela Tati. É melhor que a Tati ganhe dela no ano que vem de lavada, daí não tem discussão e vai chegar esse dia dela também, cara. É melhor do que ganhar esse ano e ficar esse negócio, essa conversa esquisita. Ixi, isso ainda vai dar muito pano pra manga, hein, se tiver esses campeões decididos na final, cara. A gente vai ter que se acostumar bem. O Joe Turpel ficou batendo na tecla que a Tati tava com essa sina de ser vice, né, tipo o Taj Burrow. Disse que a Tati se incomoda muito com isso, que ele conversou com ela, ele falou isso na transmissão, né, e que ela ficava nervosa, isso deve ser uma barreira mental pra ela e tal, de ficar repetidamente no vice, cara. Você acha que isso existe ou não? Eu acho que a Tati tá ainda chegando, cara. Não tem essa ainda. Acho que ela tá melhorando o surf, melhorando os resultados. Não entrou numa parada de piscina ainda, tipo... concordo. Daqui a pouco ela é campeã mundial, só tem que se agilizar antes de chegar a nova geração lá, né? Da Erin Brooks e a Sarah Kerr. Me estranhou isso, eu até me estranhei aqui, porque o Joe Turpel é um cara tão company man, né? Ele nunca fala umas coisas controversas no ar, e só eu fiquei assim, falei, caramba, velho. Mas enfim, entre os homens deu meio que o script, né? You can't script this, mas deu meio que o script, né? O Conner venceu o Morgan, mas foi batido pelo Filipinho. Ele até liderou parte da bateria, grande parte da bateria, mas o Filipinho virou no final. O Filipinho veio e despachou o Ítalo e fez a melhor de 3 contra o Medina. Cara, o Filipinho tava inspirado, né? Tava com sangue nos olhos e ele surfou demais. Velocidade, progressão, aquele tail slide dele que ele deu foi uma coisa surreal. Aquilo lá, só ele ou pouquíssimos conseguem fazer daquele jeito, né? Talvez ele e o John só. Cara, muito foda, assim. O Kelly não parava de rasgar elogios comentando sobre o surf dele nas finais. E foi isso mesmo, né? Em casa, em Trestles, o Felipe mora lá, ele surfou o que era esperado dele, assim, cara. Ele chegou lá e fez o surf muito foda. O problema é que tinha o Medina do outro lado. Realmente, né, cara? Isso eu acho que ficou muito claro o quanto o Medina é bizarro, meu. O talento dele. Porque mesmo com o Filipinho quebrando e tendo uma das melhores performances já vistas em Trestles, isso o Kelly tava falando, o Mick tava, tipo, ele teve uma performance que foi um dos melhores surfs que já se viu em Trestles. Mesmo assim, ele não foi páreo pro Medina, cara. Então, isso escancara o fato de que, o Gabriel tá realmente em outro patamar, né? Pra mim, quando ele mandou aquele slob na primeira final, mano, falei, acabou, vem aqui, cara. Tipo, daquele ponto pra frente, eu acho que deixou claro que o caneco era dele. Eu acho que não foi só você que falou acabou essa hora, muita gente, cara. E, assim, isso que é louco, né? O Gabriel, o domínio que ele tem da competição mesmo, assim. Então, você não via o Medina dando 130% em cada onda, se esforçando em cada manobra, tipo, ele escolhe muito, ele domina muito a competição a ponto que ele sabe qual onda tá vindo, ele escolhe o que ele vai fazer na onda. Não, vai vir uma esquerda, eu vou dar um aéreo ali, mais uma outra rasgada e fechar na junção ali e vai ser o suficiente. E ele faz com uma calma isso, corporal pelo menos, né? Assim que é esse que é o outro nível que ele leva, né? Assim, o Filipinho tava surfando demais, cara, demais, mas é um esforço diferente, você vê, assim.
Eu concordo, cara. É complicado falar exatamente, colocar em palavras isso, assim, mas acho que deu pra explicar mais ou menos o que eu tô tentando dizer, né? Eu concordo com você. Ele tem uma coisa que ele consegue ganhar velocidade e colocar a prancha dele em lugares e tem um approach, uma linha muito, muito diferente dos outros, né, cara? Eu digo mais, cara, depois de ver essa dominância dele, eu acho que o tricampeonato é pouco, né? Porque agora que ele tá maduro, né? Ele encontrou essa fórmula da felicidade e da vitória juntas, e, na minha humilde opinião, ele se libertou de amarras que estavam o impedindo de alcançar todo o seu potencial, né? Ninguém segura o cara. Tipo assim, pra mim é claro que ele vai bater o recorde do Michael Richards de 4 títulos. O do Kelly, obviamente, vai ser difícil, né? Mas eu acho que o Gabriel não para no tri, não. Pode escrever. Acho que não também. Até um ponto que eu levantei lá na live, na final, fica aí pra vocês discutirem, comentarem também o que vocês acham, mas eu vejo o Medina, assim, no quesito personalidade, cara, que o surf, ser campeão e ter mais vitórias e tal, é tão grande na composição dele como pessoa mesmo, assim, que ele é o único cara que eu vejo ficando muito tempo no tour pra conseguir ou chegar perto do Kelly ou tentar alcançar, mas aí já é outra história, mas assim, tentar ter essa longevidade que o Kelly tem de estar com 45 anos no tour ganhando de todo mundo, ganhar de 3 gerações seguidas, assim, por exemplo, o Ítalo e o Felipe podem ganhar alguns títulos, mas eu não sei, eu não enxergo tanto eles tendo essa coisa de ir lá longe, assim, de repente os caras com 30 e poucos anos começam a focar em outras coisas, outras partes da vida, que nem você vê aí o Mick e tal, fazendo, e que não tem problema nenhum. Mas daí deixem o comentário de vocês aí se vocês acham que eu tô falando besteira ou não, né? Eu acho que é interessante, cara. Eu fico curioso se o Gabriel vai ganhar mais alguns e desencanar e querer ter uns filhos com a Yasmin e ficar de boa. Mas eu acho que você tá certo. Acho que ele vai ficar um bom tempo ainda ganhando e batendo recordes. Sem falar que assim, ele quer ganhar muito mais título mundial, certo? Mas tem uma certa competição daqui uns 3 anos chamada de Olimpíadas que tá engasgada, velho. Ele deve estar pensando nesse ouro olímpico ainda muito, cara, tá ligado? E daqui a 3 anos ele já tá aqui, cara. Ele vai competir também. Vai deixar barato, exato. E aí a Olimpíada já traz um outro ponto também, né? Que é a questão da mídia mainstream, né? Parece que, não sei se foi impressão minha, mas assim, não teve uma festa tão grande pro tricampeonato do Medina. Acho que, em primeiro lugar, que o mainstream, eles não sabem o que é ser um tricampeão mundial de surf, né? É igual a um Nick, a um Tom Curren, não fazem ideia disso. Então, depois que o Medina ganhou o primeiro título, mais um, beleza, tem isso. Mas, assim, teve todas essas polêmicas aí do Medina nesse ano e tal, que marcaram muito ele. E acho que daí ele ficou marcado, cara, esse ano. E não conseguiu superar isso do ponto de vista da mídia. Acho que tem muita questão política aí no meio também, que a gente, como surfista, a gente olha pro Medina, cara, ele é um surfista muito foda, e a gente respeita ele por isso. Tem as outras questões da vida pessoal, daí e tal, que a gente consegue separar um pouco mais, né, a obra do criador, aquela coisa meio... Eu concordo. Eu acho que a grande mídia vê ele como uma celebridade, e a gente vê ele como... a gente consegue dividir, né? E uma vez que o cara é celebridade, primeiro, a parte da celebridade, da controvérsia, gera muito clique, e é meio que free for all, né? Tipo assim, a celebridade você pode atacar. Tem a coisa política que você falou também, né? Muita gente da grande imprensa não entende a questão de reclamar da nota. No surf isso é uma coisa muito comum e achou que ele foi mal perdedor. Mas também vou te falar, eu acho que uma coisa dessa passa rápido. No Brasil, a gente gosta de campeão. E o cara tá ganhando, se ele continuar ganhando, ó, não vai ter site de fofoca que vai conseguir colocar uma controvérsia aí que seja maior que o título dele. E aí uma outra questão que fica aí aberta pro futuro, né? Será que vai ter um cara chamado John Florence que vai querer jogar água nesse chope das próximas décadas aí, talvez, do Gabriel? Ou será que o John vai aos poucos sumir do mapa da competição com essas lesões dele, não conseguir voltar pra valer e tal? Sei lá, ele deve estar se coçando agora, o John, né? Com essa história do Medina ter passado ele e medo do Medina disparar, né? Não, deve mesmo. Deve estar se mordendo. E com esse formato, títulos mundiais serão incógnitas maiores daqui pra frente, né? Muito se falou que essa foi a maior chance do Filipinho de um título, né? Por exemplo. E foi mesmo, né? Um ano sem chope, sem The Box, né? Que não rolou The Box em Margarete. E com final em Tressos, em teoria, não tinha um cenário melhor pro Filipinho, né? A volta dessas ondas sinistras em 2022, mais de land, né? Que vai entrar no calendário, representaria um desafio maior para ele, teoricamente, claro. Mas isso não quer dizer que o Felipe não vai disputar mais títulos, não. Porque ele, assim como todo o resto do Tour, só precisa chegar entre os top 5 do ano. Então a dinâmica mudou toda. O cara não precisa ser super constante e ser bom em todas as ondas. Ele precisa chegar nos top 5. Ou seja, tá muito aberto aí os próximos títulos. Tá né?
muito. Fora que o Filipinho também, ele tá focado em... Cara, o foco dele é ser campeão mundial e ele vai treinar, né, também nessas ondas. Então nada impede que ele ganhe aí um Gilland ou alguma desses campeonatos que você falou no futuro e chegue como o cara a ser batido no final, né? Mas isso a gente só vai saber no futuro. Essa briga aí pelos top 5, cara, vai ficar cada vez mais acirrada, esse top 3, assim, inclusive. Nossa, vai ser legal de ver. Eu tô animado por esse formato aí. Pode não ser justo no ponto de vista de todo mundo e tal, mas que é legal. Eu também concordo. É legal pra caramba, né? E outra. Cara, outra coisa que é muito legal é que agora vai começar... Não vamos entrar nesse assunto ainda, a gente pode ser pra outro Most News, mas acabou o título mundial, vamos entrar no Challenger Series, cara. Vamos ver quem que vai entrar no CT. Isso aí é um ponto dentro. Não, total. O Challenger Series foi um golaço, porque vai ter muito mais interesse, todo mundo vai assistir, sendo que quando tava rolando CT, pouca gente assistia um QS, mesmo um Prime. Então, assim, tá muito legal esse Challenger Series, vai ser super interessante, a gente vai falar dele nos próximos programas, inclusive trazendo opiniões de atletas, sobre o formato, sobre o corte, se é legal ou não. Mas voltando pro formato dessas finais, o top 5, né, realmente, concordo com você, é super emocionante. Pode não ser muito justo, né? Não é bom para um cara tão dominante como o Medina, é bom para quem é regular. Mas pro Gabriel, na real, não é muito jogo esse formato. E ele falou desde o começo, né? Mas vamos ver onde será a final do ano que vem, né? Estão sussurrando aí nos bastidores que vai ser Cloud Break ou Mental Eye. Vamos ver, cara. Digam aí onde que seria um pico maneiro para as próximas finais da WSL. Se forem em Cloud Break, já entrega pro Medina, né? Tá, né? Mais fácil, cara. Mas previsões à parte, para e pensa, cara, que momento do surf brasileiro, a gente não cansa de falar isso. O Gabriel entrou no hall dos grandes, do lado do Tom Curren, do Mick Fanning, do Andy Irons, o Ítalo, campeão mundial, campeão olímpico, e tem o Mineiro também, cara, nosso capitão, que foi campeão mundial em 2015 também. Se olhar, foram 5 canecos, 5 títulos mundiais nos últimos 7 anos, cara. Pode vir mais, a gente aceita, não estamos satisfeitos ainda não. Mas que momento, velho. Depender dessa geração aí, os títulos vão continuar vindo pro Brasil por um tempo, e que assim seja, cara. E com isso vamos pro Moist Indica dessa semana. Que é o livro do big rider Derek Dunphy, né, que chama Waking Up in the Sea. Eu não sei, eu acho que não tem versão em português ainda, mas pra quem lembra, o Derek Dunphy era um cara tomado, né, meu, Mavericks, Havaí, Curtis Bank, o bicho botava pra baixo em tudo, né, e ele meio que sumiu do radar, e a história desse livro é que ele tomou tantas vacas pesadas, Matias, que ele teve concussion, né, concussão no cérebro, ele teve lesões no cérebro algumas vezes, de cair tão violentamente, bater na água e bater na prancha, enfim, que o cara teve problemas assim sérios, cara, de concentração, de visão, dores de cabeça, cognição, de cognição e mudança de humor, inclusive, assim, do cara achar que tava ficando louco. E depois ele foi estudar o cérebro dele e o cara falou, mano, seu cérebro tá mais machucado, mais lesionado do que um jogador de futebol americano. Caraca, nossa, não tava sabendo dessa. Parece maneira a história, é uma pena que não tem ainda, né, a tradução, mas pra quem quiser se aventurar aí, fica uma dica aí das entranhas do surf. E pensar, mano, onda grande não é só batendo no fundo que a gente machuca a cabeça, né? Às vezes você toma uma vaca de uma onda grande mesmo e o negócio tem sérias consequências. Então, pensar aí no capacete, pensar aí no colete, né? Temos que fazer um Moist News sobre a história do capacete, cara, falando mais aprofundado. Eu sou super a favor, assim, acho muito legal que alguns picos tá aceito isso, né? Tá começando a ficar cada vez mais aceito, cara. Eu lembro que quando eu comecei a surfar, muito tempo atrás era uma coisa tipo, não, quem usa é prego. Aí o Tom Carroll usava e era o único cara que usava, mas hoje você vê que tem toda uma nova geração, uma molecada que tá usando, e é isso aí, cara, a gente usa no skate, a gente usa no snowboard. E nesses esportes também é a mesma coisa, cara, antigamente não se usava capacete e tal, e agora tá mais aceito, é isso, cara, evoluindo, né? É isso aí, vamos proteger o cucuruto aí, galera. Boa. Bom, edição recheada aí de final de campeonato mundial da WSL. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham assistido a live que a gente fez de segunda tela durante as finais aí com o pessoal do Boia Podcast, o Júlio Adler e o Bruno Bocaiúva. Falem aí se vocês curtiram, quem viu, a gente faz mais daqui pra frente, né, em alguns momentos, e vamos nessa. É isso aí. Valeu, tias, e valeu, galera, até semana que vem. Até, valeu.